Fala, Horácio. Já está online aí, Horácio? Nos assistindo aí. A paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez adorando o nome do Senhor. A palavra de hoje, Deus colocou no meu coração. É um texto básico. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando aí para nos assistir. Amém? Deus abençoe cada vida de vocês. E eu louvo a Deus pelas suas vidas, que está aí para acompanhar, né, essa live e que esta palavra venha penetrar nos seus corações, que Deus possa falar com a tua vida. Amém? Deus abençoe as suas vidas e vamos aprender um pouco mais. Sempre é bom, né? Nunca é demais aprender a palavra de Deus, mas eu louvo a Deus pela sua vida, né? Lindomar Batista está aí em São Paulo. Deus abençoe sua vida, querido. Fico feliz por ter entregado a sua vida a Jesus. Amém? E Deus abençoe muito você e sua família. Estamos orando sempre por vocês, tá bom? Para que Deus possa dar vitória. Jefferson Santos também, né? Dizendo aí, oi, Val. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Rodrigo Mansur. Deus abençoe vocês. Fico feliz por vocês estarem nos assistindo, né? E aprendendo aí a palavra de Deus. Um abraço a todos vocês, né? Grandes pessoas, grandes amigos. Você que não é crente, também pode aí estar guardando esta palavra no coração e deixando Deus agir, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Mas estamos aqui para aprender. Estamos aqui para nos encher do Espírito de Deus. Buscar o Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías, né, 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocar, buscar, seguir o Senhor. Amém? Deus abençoe. E o texto básico hoje, né, vamos falar um pouco de oração. A oração é uma chave que abre muitas portas, é uma chave que quebra barreiras e, infelizmente, dizer que muito poucas pessoas têm esse ato de orar. A oração é onde te leva a comunhão a Deus, é onde te leva para perto de Deus. A oração ela é a chave que abre portas onde não tem porta. E o texto básico hoje que eu quero falar para vocês é Daniel, capítulo 10, né? Deus tem colocado no meu coração durante a semana e hoje estarei aqui compartilhando com você esta palavra poderosa. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar aqui de Daniel. Nós vemos que Daniel era um dos transportados de Judá para a Babilônia. E Daniel, ele, um homem de Deus, da linhagem real, um homem poderoso, muito rico, mas foi levado à Babilônia, porque Deus tinha propósito na vida de Daniel. E vemos que foi um garoto que aprendeu desde a infância com seus pais cristãos, crentes, ensinando a sua palavra. E graças a Deus ele aprendeu e foi um grande homem usado por Deus. E isso que é importante. Você ensinar o teu filho. Você ensinar o teu filho em casa as escrituras, a palavra. Porque ele cresce com aquilo no coração. Cresce aprendendo, né? E guardando esta palavra, eu sei que ele não vai se esquecer. Aleluia. E dedicando em buscar o Senhor. E Deus, ele tem muito a nos ensinar. Deus, ele tem muito a nos dar. Só depende de nós buscar o Senhor, né? Então Deus quer ajudar cada um de nós, mas a gente precisa buscar. E como que busca? Na oração.
Como que se chega a Deus? Na oração, na palavra. Eu tenho falado muitas vezes isso. Eu tenho sempre tocado nesses assuntos, que para chegar perto de Deus nós precisamos orar, buscar. Precisamos entender que para conquistar a gente tem que rasgar o coração. A gente tem que ter dedicação à sua palavra. Então o texto, Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 8, diz assim: Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha força, a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras. E ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então nós vemos aqui a ação do anjo em favor de Daniel. Porque Daniel era um homem, a Bíblia vai dizer que ele tinha um compromisso com Deus de orar 3 vezes por dia. E nessas orações, Daniel ele tinha que receber uma mensagem de Deus, né? E esta mensagem não chegava até Daniel. Daniel orava, buscava a Deus, e a mensagem não chegava a Daniel. Porque muitas das vezes, quando nós estamos orando, com fé, não repetidas palavras, mas uma oração que ela vai comover o coração de Deus. Aleluia. Com fé, perseverando, insistindo, Deus um dia lhe responde. Porque muitas das vezes a gente vai orar, a gente ora aí um dia e já quer uma resposta. A gente ora por algo e já quer que aquele algo aconteça na nossa vida. Mas não funciona. Não é na hora que eu quero, na hora que você quer. Mas é a hora que Deus quer. É a hora que Deus determinar. É a hora que eu vou te abençoar, esta é a hora que eu vou te abençoar. Né? Então, dá para entender que não é do nosso jeito. Então, Daniel aqui, ele recebe a visita do anjo. No versículo 8 do capítulo 10, diz assim: Fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Quando ele diz não ficou força em mim, porque o anjo era um anjo de Deus, um anjo poderoso. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Quando o anjo chegou a Daniel, ele ficou sem força, desmaiou. E o versículo 9 diz: Contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Ou seja, Daniel caiu no chão, seu rosto foi no chão, na terra, porque ele não conseguia ficar de pé com a presença do anjo. Imagine quando você ora, imagine quando você busca, imagine quando você se dedica à oração, quando Deus começa a agir na sua vida. Aleluia. E a resposta, ela sempre chega na hora certa. Então, a oração é algo que você se inicia, né? E você vai entender que não é de imediato aquilo que você quer. Ou quando Deus quer trazer algo para a tua vida, e às vezes o demônio coloca na tua cabeça que você tem que parar porque não vai chegar. Não. A oração é um desafio, né? É onde você começa, mas você tem que ir até o fim. Ou seja, não tem meio tempo, não pode parar no caminho, não pode fazer meia oração, ela tem que ser concretizada. E não pode ser uma oração de repetidas palavras, o mesmo assunto, não.
é uma conversa, é um diálogo com Deus, é uma petição ali com Deus, que você não repete as palavras, mas que você tenha sempre um assunto novo para falar. Muitas das vezes as bênçãos não chegam sobre a nossa vida porque a gente repete muito, né? A gente às vezes não sabe pedir, não sabe como convém, né? Pedir como convém. Aleluia. Mas a gente quer repetir as palavras. Não, não repita. Mas sempre tenha um assunto. A gente precisa orar pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pelos nossos parentes, pela nossa cidade. Então, assim, tem muito assunto. Tem a oração intercessória, que você intercede por alguém. Ah, eu vou interceder pelo país, eu vou interceder por um amigo, eu vou interceder pela vizinha que está necessitada, está precisando disso, precisando daquilo. E aí Deus, ele vai agir conforme as tuas petições. Então aqui está dizendo, e caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, o versículo de número 9. O 10 diz assim, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Entenda uma coisa, quando Daniel caiu, né, com a presença do anjo, ele não conseguiria levantar, ele não tinha força, porque a presença era muito forte, era muito poderosa a presença daquele anjo. Então o anjo segura nas suas mãos, tocou em Daniel, pegou nas suas mãos, levantou Daniel, ele ficou de joelho, com as mãos apalpadas no chão, porque ele não conseguiria ficar em pé. Mas ele disse assim, e me disse, veja só, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te e sobre os teus pés. Ele diz, levanta e fica de pé. Sobre os teus pés. Já criou força e já ficou de pé. E disse, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Olha que coisa gloriosa que Daniel passou naquele momento. Ou seja, Daniel não estava em o seu mundo natural. Com a presença do anjo, Daniel praticamente estava em transe, né? Ele estava parece que ele estava em outra dimensão. Você vê que o que a oração ela move. A Bíblia diz que a oração ela move montanhas. A oração ela quebra barreira. A oração ela é capaz de qualquer coisa. Quando você ora e quando Deus responde. Quando a gente orar, temos que entender uma coisa, que Deus age na hora certa, na hora que ele quiser, né? Então, quando a gente orar, que entregamos nas mãos do Senhor e não seja como nós queremos, mas como Deus quer. Então Daniel ele tinha o hábito de quê? De orar, de buscar a Deus. Daniel conhecia a palavra. Então ele tinha esse hábito, né? Ele fez da sua vida a oração. Ele fez da oração a sua vida. Entendeu? Então, quando ele tinha esse hábito, ou seja, o meu horário de orar é 6 horas da manhã, o meu horário de orar é meio-dia, o meu horário de orar é 6 horas da tarde. Então, todos os dias é o compromisso que eu tenho com Deus, nessas horas, todos os dias, 3 vezes, eu buscar a Deus. Esse é o horário que eu tenho, é um horário fixo. E muitas das vezes a gente marca um horário para orar e às vezes não aparece. Aí marca um horário e não aparece. Marca um outro horário e não aparece. Como que Deus vai responder às nossas orações? Como que Deus vai agir em nossa causa? Por isso que às vezes tem muita gente doente, muita gente com isso, com aquilo, com tantos problemas e não sabe como resolver, né? Mas como resolver as coisas? Como resolver os problemas? Orando. Como resolver as dificuldades? Orando. Como ajudar o meu filho? Como ajudar o meu pai? Como ajudar a minha mãe? Como ajudar a minha família? Orando. Como fazer, como agradar a Deus? Orando. É só na oração. Às vezes as pessoas levam a vida inteira, mas ele não tem coragem de colocar o seu joelho no chão e orar a Deus e buscar o Senhor. Não tem coragem, tem preguiça, né? Mas nós, cristãos, temos que entender uma coisa, que a nossa vida para seguir em diante tem que ser na oração. A oração a gente consegue muita coisa. Então, olha só,
o versículo de número 10, de número 12, diz assim: Então me disse, capítulo 10, Daniel, versículo de número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que palavra poderosa, né? Poderosa nesse versículo 12. Então, o que o anjo disse para Daniel? Daniel, não temas. O anjo está dizendo, sou eu, o enviado de Deus. Não temas. Olha, desde o primeiro dia em que aplicaste, irmãos, quando a gente colocar o nosso joelho para orar, é aplicar o nosso coração em Deus. Qual o propósito? Aquela oração que eu vou fazer é para Deus? Então seja direcionada a Deus, com sinceridade. O nosso está dizendo aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7, diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo poderoso. Quem bate, recebe. Se você busca, você vai achar. É insistir. É entender que quem vai nos dar aquilo que pedimos é Deus. É o Senhor que vai nos dar aquilo que nós pedimos. Então, às vezes, não é só eu vou orar aqui 5 minutinhos, preciso disso, preciso. Não, a oração, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim, né? E a oração, ela é iniciada do momento engrandecer a Deus, exaltar o Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós. E o que nós mais fazemos na oração? Coloca o joelho, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, preciso pagar minhas contas, preciso pagar isso. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que é adorado. Ele é exaltado. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, obrigado pelo fôlego que respiro. Obrigado pelo ar. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tenho. Eu te adoro, não por aquilo que ganho. Eu te adoro porque o Senhor é Deus. Então, o início da oração é engrandecer o Senhor. Exaltar, porque Ele é Deus, Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Então, quando Daniel recebe a visita do anjo, Daniel já tinha agradado a Deus. Daniel já tinha alegrado o coração de Deus. Aleluia. Ele já tinha conquistado a confiança do Senhor para a tua vida. Então não foi um momento que Daniel precisou orar. Não, Daniel já tinha este costume há muito tempo, desde criança, de buscar a Deus, de orar ao Senhor, de interceder. Imagine quantas batalhas este homem enfrentou por causa da oração. E sem a oração não enfrentamos batalha, não vencemos batalha. Muitas das vezes está uma guerra dentro da nossa casa. E assim a gente prefere fazer o quê? Fugir, correr, procurar uma solução. Mas a única solução é adormecer os joelhos no chão e falar com Deus. A única solução que vai ser resolvida é só com oração. Entenda? São ouvidas, o que o anjo disse para Daniel, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. A mensagem de Deus, que era para Daniel receber, e Daniel não recebia. Mas o anjo de guerra chegou, eu vim por causa das tuas palavras, pelas tuas petições, pela fidelidade que você tem a Deus, e pela tua força de ir, de seguir, de ir em diante, não desistir. Eu sei que você foi capaz e você conquistou o coração de Deus. Aqui o versículo 3 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui, o rei da Pérsia aqui é um anjo, um demônio, um anjo caído, né? O príncipe das trevas. Esse anjo lutava, você vê que aqui estava de frente com Daniel. 21 dias, que era para chegar, antes desses 21 dias, era para chegar a mensagem a Daniel. Mas esse anjo forte, caído, um demônio, impedia que as suas orações chegassem a Deus. Impedia que a mensagem de Deus fosse entregue para Daniel. Eu estudo aqui, do versículo 13 aqui, diz assim: enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Quando fala de grande magnitude, é que a batalha era muito grande e poderosa. É uma batalha que não se vence com qualquer oração. É uma batalha que se vence com jejum e oração. Jesus disse assim, lá em um dos evangelhos, existe castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então, não é uma oração, 5 minutinhos que você vai estar expulso do demônio. Não. É com jejum e oração. A gente precisa pagar o preço. A gente precisa se derramar, se humilhar diante de Deus. Para que Daniel, ele se humilhava diante de Deus. Ele se derramava, ele chorava, ele gemia. Ele sofria muito, aleluia, nessa batalha. Mas ele estava firme ali com Deus. E não desistia, ele persistia. Está doendo? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir vencer. Como Ana. Quantas humilhações Ana passou na sua vida porque não poderia ter filho, porque era estéril. Quantas humilhações ela sofreu por causa de Penina, humilhando ela, que ela teria filho e Ana não teria. Mas como que Ana venceu essa batalha espiritual? No joelho. Ela venceu no joelho. E a vitória veio. E veio em dobro, veio muito mais do que ela imaginava. Por quê? Conquistou na oração. A oração é a chave que abre porta. É a oração onde você consegue as suas vitórias. É a oração que te traz paz. É na oração que te traz alegria. É na oração que você encontra força para vencer. É na oração que você encontra Deus para te dar vitória. Sem a oração, não chegamos a lugar nenhum, irmãos. Não chegamos a lugar nenhum, né? E vemos aqui, primeiro ponto aqui, o príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Veja só, por causa dos conflitos, Daniel teve que esperar 21 dias para receber a revelação. Se fosse um de nós, será que a gente iria esperar 21 dias mais orando para receber a revelação de Deus? Tem pessoas que falam assim, está demorando demais, eu não consigo mais esperar, eu não vou mais aguentar, eu vou desistir, vou parar de orar, porque Deus não está por mim, Deus não está me olhando, Deus não está me ouvindo. A bênção às vezes está pertinho de chegar, ele desiste e perde a bênção. Por que que nós fracassamos, irmãos? Porque somos fracos? Não. Porque desistimos. O apóstolo Paulo disse assim, ó, quando estou fraco, aí estou forte. É na fraqueza que encontramos força. Ou você acha que Daniel não estava fraco? Mas ele tinha aquele dizer, eu coloquei no meu coração, eu vou fazer isso e vou conseguir. Ele colocou no seu coração, lá no Daniel capítulo 1, eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Eu não vou beber do seu vinho. E ele não quis. Ele conseguiu a vitória. E aqui Daniel teve que esperar 21 dias para receber a revelação. Veja só. Esse príncipe da Pérsia não era um potentado humano, mas um anjo satânico. Só foi derrotado quando Miquel,
o príncipe de Israel. Está lá no versículo 21 aqui de Daniel, do capítulo 10. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. O que Daniel quis dizer? Não tinha ninguém que se esforçasse por ele, que ajudasse ele. Mas quem ajudou a Daniel vencer? O príncipe Miguel. Irmãos, Deus sempre envia anjos para te ajudar. O Espírito de Deus está contigo para te ajudar. Mesmo quando você não consegue falar, mesmo quando a dor é forte, Deus está contigo. O Espírito de Deus vai orar contigo. Ele vai te dar vitória. Ele vai abrir a porta, desde que você esteja em dia com Deus. Desde que o seu propósito seja adorar a Deus. Desde que o seu propósito seja engrandecer o Senhor. Deus vai abrir a porta que você está pedindo. Aleluia. As palavras do Senhor têm que estar conosco e a nossa vida tem que dizer conforme a palavra de Deus. Aleluia. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque não é de qualquer forma que chegamos ao trono da graça. Não, irmãos, Deus não recebe pessoas de qualquer maneira, com a vida desconcertada, esbagaçada. Não, Deus quer te receber, Ele vai te receber, mas você tem que estar em dia com o Senhor. Aleluia. E as tuas orações, ela vai ser respondida. Veja só, não acabou não. Os poderes satânicos queriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel demonstrou sua superioridade. Aleluia. Aqui no capítulo 12, verso 1 diz assim. Capítulo 12, verso 1 de Daniel. Só para a gente entender aqui. Veja só. E aquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Irmãos, se você ora, busca a Deus, se a tua vida está no altar do Senhor, pode ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. E o diabo não vai tirar aquilo que Deus te deu. O diabo não vai te dar, não vai tirar de você a tua coroa, a tua vitória. Está em Cristo, porque foi Jesus que pagou um preço altíssimo pela nossa vida. Jesus pagou o preço. Quem é Satanás para tirar aquilo que Deus te deu? Ele não é capaz. Você já é um vencedor. Aleluia. E aqui diz mais, esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas na esfera espiritual a nosso favor. Irmãos, quantas batalhas você enfrenta na oração? Por isso que a oração, ela tem que ser insistente. Você entendeu? Por isso que a oração, ela tem que ser perseverante. Aleluia. Tem que perseverar. Tem que ir atrás, tem que correr atrás. Tem que buscar, tem que rasgar o coração, se derramar mesmo na presença do Senhor. Ele ajuda. Aleluia. Veja só. Um dos capítulos mais claros na Bíblia sobre batalha espiritual é Daniel, onde vemos que, por causa da oração de Daniel, servo do Senhor, houve uma luta entre o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, contra o príncipe do reino da Pérsia. Então, a oração, ela sendo sincera diante de Deus, veio o anjo de Deus e veio o príncipe das trevas, do rei da Pérsia, e um lutou contra o outro. Agora você imagine nessa luta, arcanjo a favor de Daniel, Miguel a favor de Daniel.
Quem levou o prêmio? Daniel. Então entenda uma coisa, a tua oração, ela pode ser travada, mas ela vai ser libertada. A tua oração, ela vai chegar até Deus, mas o prêmio quem vai levar é você. O anjo vai lutar por você. O diabo vai entender que a tua oração ela tem valor. Então o que ele vai fazer? Lutar para impedi-la. Ele vai te enfraquecer, ele vai colocar coisas que você vai desistir. Ele vai te oferecer algo que você vai dizer assim, não vou parar de orar, porque eu consegui algo mais fácil. Por isso que muitas das vezes as pessoas procuram coisas fáceis, porque não precisa orar. Mas entenda uma coisa, que o que você consegue fácil, vai fácil. Às vezes o diabo está te oferecendo uma coisa, mas ele quer a tua vida em troca. Entenda uma coisa, quando Deus, ele te comprou, ele te deu vida, ele não disse para você que seria fácil a tua vida. Ele disse para você que no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Então não é fácil para ninguém. Foi fácil para Daniel? Não. Né? Veja só, note. Deus já tinha respondido à oração de Daniel, mas que a ação satânica retardou a resposta da mensagem por 21 dias, visto que o crente sabe que Satanás sempre quer impedir nossas orações. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2 e 11. Satanás sempre vai querer impedir a tua oração, porque ele tem inveja de você, irmãos. Satanás tem inveja de ti. Ele não quer te ver bem. Satanás quer tirar a nossa paz, a nossa alegria. Satanás quer colocar tantas coisas no mundo para nos afrontar, para nos destruir, nos enfraquecer, nos afastar diante de Deus. Mas não se depara com os problemas, dizendo assim, problemas, você está me deixando fraco. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus é mais forte do que os nossos problemas. Deus é mais forte. Deus é maior do que todas as coisas. E é Ele que sustenta a nossa vida. Deus sustenta a nossa vida. Se fosse deixar pela vida de Daniel, Daniel não conseguiria vencer. Por isso que ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 10, mas eu te declararei que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce por mim, a não ser Miguel. Tem um anjo do teu lado te ajudando, o Espírito de Deus está do teu lado te ajudando. É Ele que vai te guiar. Aleluia. Agora, após a vitória no mundo espiritual, o anjo Gabriel, lá em Daniel 8:16, Daniel 8:16 diz assim: E ouvi uma voz de homem, mas nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta a visão. Então Daniel estava lá na oração de Daniel. Gabriel estava lá na oração de Daniel. Então entenda, a notícia ao servo do Senhor Daniel, dado guerra, é por um motivo e para ganhar alguma coisa. O vencedor das guerras terrenas ganha terras, ouro, prata. Né? Ganha ouro, prata. Quem ganha estas coisas. Mas quando você luta no mundo espiritual, a vitória é espiritual. E a vitória, ela vem de Deus. Então, as pessoas vão lutar nessa terra para conseguir as coisas dessa terra. Nós que somos servos de Deus, vamos lutar para conseguir aquela terra, o céu. Vamos lutar para que nós venhamos subir e morar com Jesus.
e não ficar nessa terra. Porque o que tem nessa terra não é de valor, né? Mas vamos lutar para subir. Porém, essa guerra de anjos e demônios que aconteceu por causa da oração de Daniel era para ganhar, né, a mensagem que foi revelada por Deus e enviada pelo anjo até Daniel. Quando a luta foi vencida, Gabriel teve a liberdade de trazer a mensagem até Daniel, porque ele venceu. Então, Gabriel assim veio e entregou a mensagem para Daniel, por causa da sua oração. Ele disse assim, ó, já viu aquelas pessoas que oram pouco e reclamam dizendo que Deus não atende? O poder da oração está na instância entre os homens de Deus. Todos sabem disso. Então, o que é isso? A vitória da oração está onde? Na persistência. Na perseverança. Em perseverar. Em lutar para que isso venha acontecer. Daniel, diante dessa guerra, ele poderia ter falado assim, eu vou desistir agora. Mas ele não desistiu. Entenda que essa batalha de Daniel é um modelo para que eu e você possa aprender uma coisa, que é persistindo que se consegue, não é parando no caminho. Você quer conquistar algo? Agrade a Deus. E depois conquiste aquilo que você quer. Engrandeça a Deus. Adore a Deus. E peça aquilo que você quer. E Deus vai realizar na tua vida. Muitas das vezes a gente não faz nada para engrandecer o Senhor. E queremos muita coisa. A gente não faz nada para agradecer. E quando queremos algo que seja o nosso deleite, a gente já quer receber. E quando não recebe, reclama. Deus não me atende. Deus não está comigo. Como que Deus vai atender a algo que não está na vontade dele? Que você só quer para o seu próprio deleite? Tem coisa que você pede, Deus não vai realizar. Porque às vezes Deus tem algo maior lá na frente, ou aquilo que você pede não vai te fazer bem. E o que menos Deus quer nessa vida é te perder. Porque o sangue de Jesus foi caro derramado na cruz pela tua vida. Você vai entender lá em João, o textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz o mundo, está dizendo pessoas. Todas as pessoas, Deus amou de tal maneira, um amor tão poderoso que nada é capaz de apagar este amor. Eu tinha falado isso a semana passada. Então Deus, ele prefere não te dar nada e te ganhar do que te dar tudo e te perder. Porque a tua vida é mais importante do que aquilo que pedimos, do que aquilo que queremos aqui embaixo. A nossa vida é mais importante do que tudo. Nossa alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Ela não tem preço em dinheiro. Aleluia. Veja só. Os apóstolos sabem que precisam perseverar na oração. Atos, né? Atos, capítulo 6, verso 4, já estou terminando. Se você estiver perto da sua Bíblia aí, abre comigo aí, Atos, capítulo 6, verso 4. Que diz assim, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Ó, veja só. O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Então, assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu posso ser dirigente.
Vai ser dirigente sendo só batizado com o Espírito Santo, se você vai conseguir vencer. Seja um dirigente de jovem, sem a oração, se você vai conseguir vencer. Seja regente de um conjunto, sem oração, se vai conseguir vencer. Duvido, não consegue vencer. Só vence por causa da oração. Porque a oração é onde você encontra força, poder. Palavra é onde você encontra ciência, inteligência. Então essas duas coisas, ela tem que estar em nossa vida. Oração e palavra. Sem ela, nós não chegamos a lugar nenhum. O diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele foi com a palavra. Encontrou Jesus fraco, 40 dias e 40 noites orando. Ele não tinha comido e nem bebido nada. Jesus estava sozinho, estava com fome. Por isso que ele foi. Mande que essas pedras se transformem em pão se tu é o Filho de Deus. Entendeu? Mas Jesus tinha a palavra, mas também estava cheio do poder. Ele tinha orado. Então ore sendo líder. Ore sendo dirigente de igreja. Ore sendo regente de conjunto. Ore sendo regente de criança, líder de criança. Ore você instrumentista. Você tesoureiro. Ore. Coloca o teu joelho no chão e busca a Deus. Leia a palavra do Senhor. Veja só. Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. Constante, quer dizer, não tem como parar. Não tem uma divisão de tempo. Não, vou parar aqui, não. A gente tem que orar todo o tempo. Jesus disse lá em Lucas, orai sem cessar. Sem cessar. Orar toda hora. Ah, não precisa estar de joelho todo o tempo. Mas ora andando de bicicleta. Ora andando de carro. Ora onde você estiver. Pensamento ligado até Deus. Esse é o teu desafio. Esse é o nosso desafio. Veja só. Por isso, os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima dos dirigentes cristãos. Então, quem é líder de igreja? Para você colocar alguém no cargo, primeiro, hoje, muito pouco fazem isso. Vai colocar alguém no cargo? Ah, eu quero a sua opinião. Eu quero a tua opinião. O que você acha? Você é o anjo, você é o dirigente. Você tem que orar e Deus vai falar com você. Coloca tal fulano, coloca tal pessoa e você vai colocar porque você orou. Sem essa de pedir opinião de pessoas. Aleluia. Deus é que sabe de todas as coisas. Ele sabe quem está pronto para trabalhar ou não. Aleluia. E não é o teu vizinho, não é o teu segundo dirigente, não é o teu terceiro dirigente, não é a irmã do ciclo de geração, não é a irmã da criança, não. É você líder de igreja, é você o anjo da igreja. Você tem que se pôr no seu lugar como crente, como cristão. Então ore, coloque os teus joelhos no chão. Deus vai falar contigo, eu tenho certeza. Deus vai falar contigo. Aí às vezes fica pedindo opinião um de outro. O que você acha daquele irmão? Talvez o irmão está até com raiva, aquele ali não. Mas vamos colocar o outro. Vamos escolher um outro aí. Quem sabe aquele. Não, isso não dá certo. A igreja só vai à ruína. Não permanece. A Bíblia diz que quem usa de engano Deus não permanece. Aleluia. Não permanece. Por quê? Porque foi o homem que colocou. Veja quando Saul foi ungido a rei. Foi Deus que colocou. Era uma vontade permissiva de Deus? Sim. Mas o povo pedia Saul como rei. O povo foi lá, pediu e Deus colocou. Não é a minha vontade, mas Deus colocou. Saul fracassou. Mas quando é a vontade de Deus, Deus escolheu um do nada, que ninguém dava valor. E esse foi o homem segundo o coração de Deus. E ele deu certo como rei de Israel. E foi um grande homem nas batalhas, porque era a vontade de Deus. Então deixa Deus colocar no cargo e não você. Deixa Deus trabalhar. É Deus que luta por nós. Não é nós que luta por Deus. A gente não tem que encaixar a Bíblia em nós. Nós temos que encaixar a palavra, porque a palavra está acima do homem. A Bíblia está acima do homem. Ela é a base para o meu sucesso.
Ela é a base para a minha vitória. Ela é o caminho que me leva a Deus. Ela é a verdade que não há mentira. Aleluia. E ela é o caminho que vai nos levar até Jesus. Veja só. Então os apóstolos entendiam que para colocar alguém precisava orar. Aqui não, as orações de Jesus costumavam ser longas, muitas das vezes à noite toda, né? Porque orava sem cessar em Lucas capítulo 6, verso 2. Jesus ensinou ensinou o dever de orar, perseverar na oração. Lucas 18, 1, que é lá orar sem cessar. Então Jesus nos ensina que precisa perseverar na oração. Por que que muitas das vezes queremos assistir, ficar no pé da televisão o tempo todo? Hã? O tempo todo assistindo. Só tem essa vida. Não tem outra vida. Né? Aí vai dormir, não ora. Levanta, não ora. E chega a trabalhar, trabalha. Vai trabalhar o dia inteiro. Chega em casa, começa a mesma rotina. E não tem aquela comunhão, sabe, com Deus. É tão gostoso você ter essa comunhão com Deus, né? Esse prazer de buscar o Senhor, de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar em nossa vida, né? Para que o Senhor possa fazer parte do nosso coração, da nossa vida, do nosso dia a dia. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, verso 22. Daniel, veja só, Daniel estava orando com toda a sua alma. Ele aplicou o seu coração. Daniel estava orando e se humilhando na presença de Deus. Isso nos ensina que a experiência da oração vai muito além de uma conversa com Deus. Vai muito além de uma só conversa. A oração, ela é mais poderosa. Porque quando você ora, quem está ali? O Espírito Santo. E quem leva a tua oração a Deus? O Espírito Santo. E quando você não consegue, você enfrenta a batalha. Deus envia o anjo para te ajudar. E o Espírito já está ali te ajudando. Então Deus envia o anjo para... Então você não está sozinho, né? Daniel argumentava com Deus, ele não vivia de repetições. Por isso, o anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Então, o que o anjo queria dizer ali para Daniel? Daniel, eu vim porque as tuas orações eram sinceras. E não tinha meio tempo. E não tinha palavras repetidas várias vezes, igual os fariseus hipócritas, né, que oravam em praça pública, repetindo a mesma coisa. Não, Daniel tinha um diálogo com Deus. Ele conversava mesmo com o Senhor. Faz da tua vida a oração. Faz da oração a tua vida. E você vai ver a vitória que vai chegar na tua casa, na tua família, né? Não estejais inquietos. Isso lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Antes, as tuas petições sejam conhecidas. É aquilo que eu falei no começo, né? Chega de ajoelhar e só pedir. Agradeça. Sabe o que estamos fazendo? Pedindo e não agradecendo. Deus já nos deu tanta coisa. Deus nos mantém de pé todos os dias. E o que a gente sabe fazer? Pedir. Para um dia. Marca uma campanha de oração em só em agradecimento a Deus. Só agradece. Só agradece. Chora. Chora, mas chora nos pés do Senhor. Agradece a Ele. Coloca Deus no seu devido lugar, que é nas alturas. Dá a Deus aquilo que é Deus, que é os seus atributos, que é a sua adoração, a honra, a glória e todo o louvor.
pertence a Deus. E isso você dá a Ele, não só na oração, mas com a nossa vida cotidiana. O que diz a nossa vida. Então dai a Deus o que é de Deus, o que é dele por direito. Engrandeça Ele, agradeça a Ele. Chega de pedir um pouco, né? As bênçãos do Senhor, ela corre atrás de nós quando nós buscamos a Deus. As bênçãos do Senhor não param de chegar à nossa casa. E mesmo quando você não ora, não faz nada para Deus, mesmo assim as bênçãos dele é derramada sobre a tua vida. Porque Deus é fiel. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é fiel. Ele te sustenta, e mesmo que você não faça nada, Ele já está te sustentando. Mas a nossa obrigação como cristão, entenda isso, é engrandecer ao nosso Deus, glorificar a Ele, com a nossa alma, com o nosso coração. Aleluia. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida nessa noite, para a tua e para a minha vida nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um de vocês que nos assistiram, que continue online. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a todos vocês nessa tarde. Deus possa abençoar aí grandemente, né? Tem umas fotozinhas bem pequenas aqui, está o Rodrigo Mansur, tá a Thalita. Deus abençoe suas vidas, minha irmã Magda, né? Que vamos continuar aí adorando e exaltando o nome do Senhor a cada dia, porque a Bíblia diz que Jesus já está às portas, né? Está pronto para vir buscar um povo. E precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos vivos hoje, mas amanhã não sabemos se estamos vivos. E para aqueles que morrer, Jesus já veio para ele. Seja ele estar preparado ou não, Jesus já veio. E se estiver preparado, amém, vai subir para o céu. Mas se não tiver, infelizmente não tem volta. Então, você que não é crente, sempre vou bater na mesma tecla. Você que não é crente, aceita Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Aleluia. Deixa ele trabalhar. E você vai ver como a tua vida vai ser transformada. Você que tem o vício, larga esse vício, abandona o pecado, abandona o mundo de pecado. Não deixa o diabo controlar a tua vida. Deixa de ser escravo de Satanás e venha ser escravo do Espírito Santo. Depois que ele fazer morada na nossa vida, deixa ele trabalhar. E não dá legalidade ao diabo. Não atribui ao diabo aquilo que é para atribuir a Deus. Exaltação a Deus, glorificação a Deus, louvor a Deus. E não ao diabo. O diabo não merece nada disso. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Nessa terra é só uma passagem, é só uma pequena morada. Não somos daqui, somos do céu e é para lá que nós vamos. Então comece a sonhar com aquilo que Deus reservou para a tua vida, que é o céu, que é a presença, que é a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E se Deus permitir, no próximo sábado estaremos aqui novamente com uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.